Quando tirei a cabeça da água, do outro lado daquele túnel, a primeira coisa que senti foi o vento. Não o vento do Mediterrâneo que eu conhecia, outro vento. E então vi o céu, a praia, a cidade de pedra branca cercada de jardins que floresciam sem respeitar nenhuma estação. Eu não estava onde tinha entrado, e o que vi depois me fez entender que aquele lugar não me tinha encontrado por acaso, ele me esperava. Mas para a música entender porquê, tenho que te contar desde o princípio. O mar nunca mente. Isso me ensinou meu pai antes de morrer, enquanto ainda cheirava a sal e óleo de motor. Enquanto suas mãos calejadas apertavam as minhas com uma força que ele já não tinha no resto do corpo. O mar nunca mente. Música Nikos. Só nós mentimos. Só nós olhamos para a água e vemos o que queremos ver em vez do que realmente está lá. Eu tinha 16 anos quando o perdi, e desde então música o mar foi a minha única linguagem verdadeira. Não sou um homem de palavras fáceis. Não sou o tipo que se senta numa taverna do Pireu a contar música e histórias enquanto os outros aplaudem. Sou o tipo que se afunda, o que desce, o que prefere o silêncio frio de 20 m de profundidade a qualquer conversa humana. Assim me fiz, assim me construí. Tijolo a tijolo, depois que o mundo me tirou o pouco que eu tinha e me deixou sozinho em frente ao Mediterrâneo, com um fato de neoprene e uma lanterna submersível como únicas ferramentas para encontrar sentido. Meu nome é Nikos Athenaios. Tenho 38 anos. E durante os últimos 12 desses anos, ganhei a vida fazendo algo que a maioria das pessoas consideraria uma loucura suicida. Explorar cavernas submarinas. Não as bonitas, não as que aparecem em documentários com música calma e peixes coloridos. Música, as outras, as que ninguém quer entrar. As que têm corredores de rocha negra, onde a luz da sua lanterna mal alcança 2 m à frente. Música, onde a água é tão fria que o pensamento fica lento, onde um erro de cálculo significa que o seu tanque de oxigênio se esvazia antes que você consiga encontrar a saída. Essas cavernas. Vivo em Atenas, mas raramente estou em Atenas. Meu apartamento em Monastiraki é mais um depósito de equipamentos do que um lar. Há um colchão, uma cafeteira italiana que sempre tem café do dia anterior e uma parede coberta de mapas e fotografias subaquáticas. Fotos que tirei eu mesmo. Música. Formações de rocha que parecem catedrais góticas. Passagens tão estreitas que você tem que virar os ombros para passar. Câmaras subterrâneas que não música, viram luz solar em milhares de anos. Não tenho namorada. Tive uma há uns 6 anos. Chamava-se Eleni. Era professora de história antiga na Universidade de Atenas. E durante 18 meses acreditou que podia amar alguém que desaparecia debaixo de água durante semanas inteiras sem dar sinais. Não conseguiu. Eu entendo. Eu também não teria conseguido. Tenho um amigo de verdade. Música apenas um. Chama-se Stavros Papadimitriou. Tem 42 anos. Barba ruiva e risada que se ouve do outro lado de um cais. Stavros comanda o barco de apoio quando eu mergulho, coordena as comunicações, e há mais de uma década que é a voz que ouço pelo intercomunicador quando tudo se torna escuro lá embaixo. Nikos, os seus níveis. Nikos, música, o tempo. Nikos, se você morrer aí dentro, cobro igual. Esse tipo de amigo. O trabalho apareceu em março. Não me lembro do dia exato, mas lembro-me que chovia com aquela chuva fina e persistente que Atenas tem na primavera. A que molha mais do que uma tempestade porque a ignoramos, até já estarmos completamente molhados. Estava numa cafeteria perto da Ágora Romana, a rever fotografias de uma missão anterior em Castellorizo quando o meu telefone tocou, número desconhecido. Deixei tocar. Voltou a tocar. A terceira tentativa atendi. Música. Porque quem insiste 3 vezes, geralmente tem algo importante a dizer, ou algo chato a pedir. E em qualquer caso, vale a pena saber do que se trata. A voz era de mulher, precisa, séria, com um sotaque que não era exatamente ateniense. Algo mais culto, como alguém que viveu em vários países e adotou o grego moderno como língua de trabalho, não como língua materna. Nikos Athenaios. Depende de quem. Música. Pergunte. Uma pausa breve. Quase como se estivesse a decidir se a minha resposta valia a pena para continuar. Chamo-me Daphne Markaris. Sou investigadora. Trabalho num projeto de documentação de ecossistemas marinhos no Mediterrâneo Oriental. O seu nome aparece em 3 publicações especializadas sobre exploração de cavernas subaquáticas. Preciso de alguém com o seu perfil para uma investigação de campo. Que tipo de caverna? Uma que ninguém explorou sistematicamente. Está numa ilha pequena a sudoeste de Chipre. Águas rasas no exterior.
mas com acesso a um sistema de túneis internos cuja música, extensão desconheço. O que sei é que há anomalias nos registros sísmicos da área que sugerem câmaras internas de certo tamanho. Dei um gole de café frio e olhei a chuva-música a bater no vidro da cafeteria. Por que eu? Porque você explorou o sistema de grutas de Melisane em 2016 sem assistência. Porque documentou a passagem norte do afundamento de Cime quando ninguém mais quis tentar. E porque, tanto quanto sei, não faz perguntas desnecessárias quando está debaixo de água. Fiquei em silêncio um momento. Quando? 2 semanas. Envio-lhe os detalhes esta noite. Assim foi. Sem mais. Sem o ritual habitual de negociação de preços, de perguntas sobre seguros, música de conversas longas sobre protocolos de segurança. Daphne Marcaris enviou um e-mail, naquela mesma noite com coordenadas, datas, uma transferência parcial de adiantamento, que era generosa sem ser extravagante, e um anexo com dados geológicos que pareciam legítimos. Stavros olhou-os no dia seguinte e franziu a testa. Há algo estranho aqui, Nikos. O quê? Estas coordenadas. Essa ilha não aparece em nenhum dos meus mapas de navegação atualizados. Não é que seja pequena, é que é como se não estivesse cartografada. Há centenas de ilhotas não cartografadas no Mediterrâneo. Stavros, eu sei. Mas também não aparece nos registros históricos da zona. Nada, nenhuma referência. Olhei-o fixamente. E isso parece-lhe estranho ou interessante? Stavros sorriu com aquele sorriso dele que significava que estava preocupado, mas que me ia ajudar de qualquer forma. As duas coisas. Como sempre, música, contigo. Se você está sentindo o peso desta viagem, música, se esta história já está se instalando em algum lugar dentro de você, deixe-me nos comentários de onde você está me ouvindo agora. Isso me ajuda a saber que estamos juntos nisso. Chegamos à área das coordenadas 12 dias depois a bordo do Tetis. Música, o barco de apoio de Stavros. Era uma embarcação de trabalho honesta, não bonita, não moderna, mas sólida e confiável, com espaço suficiente para os tanques, o equipamento de comunicação e uma pequena bodega, onde eu dormia numa cama que rangia a cada onda. O Mediterrâneo estava calmo naquela manhã, uma calma que se sente diferente da calma habitual. Não era a quietude relaxante do mar em repouso. Era algo mais parecido com o silêncio antes de uma frase importante, como se a água estivesse a prender a respiração. A ilha estava lá. Não era grande. De longe parecia apenas uma formação de rocha escura que emergia da água sem graça nem beleza particular. Não havia vegetação visível nos flancos que davam para o mar. Apenas pedra da cor do basalto velho, com a base constantemente batida pelo mar. O tipo de lugar que os pescadores contornam sem se aproximar demasiado. Música não por superstição, mas porque a rocha irregular debaixo de água pode destroçar o casco de uma embarcação pequena. Daphne Marcaris chegou num barco rápido 2 horas depois de nós ancorarmos. Vi-a aproximar-se da borda e notei, sem saber porquê, que algo na sua maneira de se mover não se encaixava exatamente com a imagem que eu tinha formado dela ao telefone. Era jovem, mais do que eu esperava. Uns 30 e tantos talvez. Cabelo escuro preso descuidadamente. Olhos de uma cor que não soube identificar de longe, entre verde e cinza, como água de mar num dia nublado. Vestia roupa de campo prática. Levava um tablet numa capa impermeável e falava com uma segurança calma que não tentava impressionar ninguém. O tipo de segurança que vem de saber exatamente o que se está a fazer, não de querer que os outros reparem. A entrada está ao norte, disse sem rodeios, apontando para a parte da ilha que não tínhamos explorado do barco. Há uma passagem de cerca de 2 m de largura na base da rocha. Começa a 3 m de profundidade e desce em diagonal. O que há para além dos primeiros música 20 metros é o que preciso que documente. Olhei-a com o olhar longo que uso quando quero que alguém saiba que estou a prestar atenção. Você entrou? Não, esse não é o meu trabalho. O que espera encontrar uma fração de pausa tão pequena que quase não existiu? Anomalias geológicas de interesse, formações de rocha incomuns, possivelmente câmaras internas com microfauna marinha endêmica. Tudo era tecnicamente possível. Tudo era também a resposta música mais segura que poderia ter dado. A resposta de alguém que preparou exatamente o que dizer e o que não dizer. Não insisti. O trabalho era claro, o pagamento era honesto. E em algum lugar dentro de mim, uma parte que nem sempre ouço com clareza dizia que havia algo naquele lugar que valia a pena ver. Preparei-me durante 1 hora. Fato de neoprene de 7 mm,
2 tanques de 45 minutos cada, lanterna primária de alta intensidade, mais 2 lanternas de reserva, corda guia de 80 m, câmara submersível de documentação e o intercomunicador que me ligaria a Stavros sempre que a passagem o permitisse. Entrei na água às 11h15 da manhã. O frio chegou de imediato, mesmo através do neoprene. Não o frio brutal do norte, mas aquele frio mediterrâneo que te lembra que estás no domínio de algo antigo. A água estava turva perto da superfície devido ao mar, mas clareou rapidamente à medida que descia. A 3M via a entrada. Era exatamente como Daphne descrevera, uma abertura na base da rocha emoldurada por formações irregulares cobertas de algas escuras que se balançavam lentamente. A passagem descia em diagonal para a escuridão. A lanterna iluminou-a. Paredes de pedra cinza azulada. O fundo coberto de areia fina com pequenos crustáceos que se afastavam da luz. Comecei a descer. Os primeiros 20 m foram tecnicamente simples. A passagem era estreita, mas navegável, com espaço suficiente para me mover sem tocar nas paredes com os tanques. O silêncio subaquático envolveu-me da maneira familiar que sempre me acalmou. Lá embaixo não há ruído humano. Lá embaixo só existe a pressão da água, o som da sua própria respiração amplificada na máscara e o zumbido suave do seu próprio coração, se souberes ouvi-lo. Passei os 20 m. A passagem continuava. Aos 30 m, o corredor fechou-se ligeiramente. Tive que virar os ombros para passar uma secção onde a rocha se tinha deslocado em algum momento geológico distante, criando uma constrição de talvez 1,5 m de largura. O tipo de passo que se dá devagar, medindo cada centímetro, certificando-se de que os tanques não ficam presos, passei. Aos 40 metros, o intercomunicador com Stavros começou a perder clareza. Nikos, o sinal está fraco. Ouço-te a 50%. Continuo sem novidades. Cuidado. Registro. Tempo. Entendido. A passagem continuava a descer. Depois começou a nivelar. Depois ascendeu ligeiramente. Essa mudança de direção para cima foi a primeira coisa que me pareceu invulgar do ponto de vista técnico. A maioria dos sistemas de cavernas em zona litoral descem. Uma passagem que ascende sugere que há algo em cima que empurra para baixo, alguma câmara de ar ou estrutura interna fechada. Aos 60 metros de corda desenrolada, a passagem ascendeu acentuadamente. Aos 70, a escuridão à frente começou a mudar de qualidade, não de intensidade, mas de qualidade. O negro uniforme da água em caverna profunda começou a ter matizes, algo muito suave, quase imperceptível. Uma luminescência que não vinha da minha lanterna. Aos 75 metros a passagem terminou e eu emergi. Romper a superfície da água sempre tem um som. É o mesmo som em qualquer lugar do mundo. Aquele borbulhar suave seguido do baque do ar no vidro da máscara, mas o som que ouvi quando emergi do outro lado da passagem não foi esse. Foi o som do vento. Tirei a máscara. O ar entrou nos meus pulmões com uma temperatura e uma fragrância que não tinham sentido geológico. Não o ar preso de uma caverna fechada, úmido e pesado com cheiro de minério e decomposição orgânica. Ar real, com temperatura moderada, com umidade justa, com um aroma que demorei vários segundos para identificar porque era complexo demais e belo demais para processar de uma vez. Flores, sal marinho, terra depois da chuva e algo mais. Algo que não tinha nome em nenhum idioma que eu conhecesse. Algo que não era exatamente um cheiro, mas uma sensação no peito, como quando se ouve uma música que se reconhece sem nunca a ter escutado antes. Pisquei várias vezes, deixando meus olhos se adaptarem. A primeira coisa que vi foi o céu do outro lado de uma abertura enorme na rocha. Uma fenda gigantesca que partia a montanha do topo até algum ponto sobre minha cabeça, deixando entrar luz solar através de um corredor de pedra que emoldurava o azul como se fosse o portal mais antigo do mundo. A segunda coisa que vi foi a praia, areia clara, quase branca, formando uma meia-lua perfeita entre a água onde eu flutuava e o que havia mais adiante. Uma praia interior protegida, absolutamente quieta, sem ondas, sem vento no nível da água, apenas aquela quietude impossível que tem os lugares que estiveram protegidos por tanto tempo que até o movimento do ar aprendeu a respeitá-los. A terceira coisa que vi me deixou sem fôlego de uma maneira que nenhuma caverna submarina jamais havia conseguido. Para além da praia começava uma cidade, não ruínas, não vestígios, uma cidade. Fiquei flutuando naquela água cristalina durante o que devem ter sido vários minutos, incapaz de fazer outra coisa que não olhar. O equipamento de documentação pendia esquecido do meu pulso.
Os tanques nas minhas costas já eram irrelevantes, porque eu não estava pensando no oxigênio, nem no tempo de imersão, nem em nenhum dos cálculos que normalmente mantém vivo um mergulhador em cavernas. Apenas olhava. Os edifícios eram de pedra branca, mas não a pedra branca morta dos museus. Tinham o branco vivo da cal recém-aplicada com detalhes dourados nas colunas e nas molduras das entradas. As ruas que podia intuir de onde estava eram ladeadas por árvores que eu nunca tinha visto, de uma tonalidade entre verde e dourada, com flores que cobriam os galhos como se florescessem várias estações ao mesmo tempo. Entre os edifícios brilhavam fontes e o som da água que corria através de canais de pedra chegava até mim como música de fundo. E havia pessoas, não muitas, visíveis de onde estava, mas havia figuras que se moviam entre as árvores e as colunas com aquela calma particular de quem vive em um lugar onde o tempo não aperta. Um homem mais velho sentado em frente a um bloco de mármore esculpindo com movimentos lentos e seguros. Duas mulheres que conversavam junto a uma fonte com túnicas de uma cor que era azul, mas também não era exatamente azul. Um menino que corria entre as colunas do que parecia ser um templo. Nadei até a margem com movimentos mecânicos, sem pensar no que fazia, como se meu corpo soubesse antes da minha mente que era necessário chegar àquela praia. Quando meus pés tocaram a areia, notei que era distinta ao tato, não granulosa, mais fina, como pó de pedra branca, mas quente de uma maneira que nenhuma areia sob luz direta do sol deveria estar naquela primeira hora da manhã. Sentei-me na margem e tirei o restante do equipamento, os tanques, o colete hidrostático, as nadadeiras. Fiquei no traje de neoprene, sentado naquela areia impossível, olhando a cidade que não podia existir. Minha mente de mergulhador técnico tentava encontrar explicações. Uma câmara natural de grandes proporções. Sim, a fenda na montanha explicava a luz solar. As plantas poderiam sobreviver com aquela luz. Mas uma cidade, edifícios construídos, fontes ativas, pessoas, não havia explicação técnica. E, no entanto, aí estava. Ouvi passos na areia atrás de mim. Virei-me. A mulher que se aproximava tinha aproximadamente 60 anos. Embora houvesse algo em sua postura e em seus olhos que tornava essa estimativa completamente inútil. Usava uma túnica de linho de cor marfim e o cabelo prateado preso com simplicidade. Suas mãos seguravam uma cesta de vime com fruta e uma caneca de cerâmica que fumegava. Não parecia surpresa de me ver. Estendeu-me a caneca com um gesto tranquilo, como se estivesse recebendo alguém esperado. O caminho é longo, disse em um grego que era antigo e moderno ao mesmo tempo, que meus ouvidos compreendiam sem esforço, embora minha mente soubesse que não deveria. Beba, o calor lhe fará bem. Aceitei a caneca. Era chá, ou algo parecido com chá, com um sabor que não identifiquei, mas que deixou na minha garganta um calor que demorou vários minutos para desaparecer. Onde estou? Perguntei. A mulher sorriu com a paciência de quem respondeu essa pergunta muitas vezes em Calisteia. Não conheço esse lugar. Não, ninguém o conhece até que chega. Ficou em silêncio um momento olhando a cidade com a expressão serena de quem olha sua própria casa após uma longa viagem. Há mais pessoas aqui. Muitas, nem todas visíveis daqui. Calisteia é maior do que parece da praia. Como? Comecei a pergunta e não soube como terminá-la. Como existe este lugar? Como chegaram aqui? Como é possível? A mulher pareceu compreender as três perguntas de uma vez. Há coisas que se explicam melhor caminhando do que falando, disse. Você pode caminhar? Levantei-me. Minhas pernas responderam. E se você também quer continuar caminhando comigo, deixe-me seu like, para que eu saiba que você está aí comigo nesta jornada. Deixei o equipamento na praia com a vaga certeza de que não ia a lugar nenhum e segui a mulher de cabelos prateados por um trilho de pedra que ascendia suavemente da margem aos primeiros jardins da cidade. O que vi durante esse primeiro percurso por Calisteia foi demais para processar de uma só vez. E talvez por isso minha mente o guardou em fragmentos, como fotografias tiradas a diferentes velocidades. O jardim exterior da cidade era um labirinto vivo de plantas que floresciam sem respeitar nenhuma estação. Rosas ao lado de jasmins, ao lado de flores que não tinham nome, árvores com frutas maduras e flores simultaneamente. O cheiro era quase insuportável em sua intensidade, mas de uma intensidade bela, não avassaladora, como se o próprio ar tivesse aprendido a dosar a beleza para que os sentidos pudessem recebê-la. Entre os jardins havia pessoas trabalhando, jardineiros, escultores, músicos tocando instrumentos de corda com melodias que você reconhecia sem ter escutado.
Um homem pintava uma parede com cores que brilhavam como se tivessem luz própria. Uma jovem lia em voz alta para um grupo de crianças sentadas em semicírculo. Ninguém me olhava com estranheza. Alguns acenavam com a cabeça quando eu passava. Outros sorriam com aquele sorriso particular que se dá aos recém-chegados, o que diz bem-vindo sem usar palavras. Quantas pessoas vivem aqui? Perguntei à mulher. Depende de como você conta. Algumas estão aqui há 100 anos, outras há 400. Há quem chegou quando o mundo ainda construía em pedra sem ajuda de metal. Parei. Há quanto tempo estão aqui? O tempo aqui não funciona como lá fora. O sol nasce e se põe. As flores crescem. Mas os anos. Fez um gesto suave com a mão, como espantando uma mosca. Os anos não deixam a mesma marca que lá fora. A cidade interior era mais vasta do que eu havia imaginado da praia. As ruas de pedra ascendiam e desciam, seguindo a topografia natural da caverna gigante, com casas e edifícios de tamanhos variáveis, todos construídos com aquela mesma pedra branca e aquele mesmo cuidado pelo detalhe. Não havia sujeira, não havia barulho mecânico, apenas o som das fontes, das ferramentas artesanais, da música que emergia de distintos pontos, como se a cidade inteira fosse um instrumento tocado por mãos invisíveis. No centro de tudo erguia-se o templo. Era o edifício maior com diferença. Não o mais alto em metros, mas sim o mais imponente em presença. Suas colunas de mármore branco iam do chão à cobertura com aquela proporção perfeita que os gregos chamavam harmonia, e que não é matemática, mas sim algo que se sente no peito antes que o cérebro o processe. No frontão havia um relevo de uma figura feminina que não era exatamente uma representação humana, demasiadamente serena, demasiadamente completa, com os braços estendidos em um gesto que era simultaneamente de boas-vindas e de advertência. Afrodite, soube sem que ninguém me dissesse. Em frente ao templo havia um jardim distinto do resto. Um jardim circular fechado por uma parede baixa de pedra com uma árvore no centro que tornava impossível não olhá-la. Era enorme, com o tronco da espessura de 3 homens juntos e galhos que se estendiam em todas as direções, cobrindo quase todo o jardim com sua sombra. Suas folhas eram de um verde escuro com reflexos prateados, e entre elas pendiam pequenas flores brancas de um perfume tão antigo que você o sentia em algum lugar do cérebro que não processa o pensamento racional. Mas o que me deteve não foi a árvore em si, foi o que vi a seus pés. Outras formas, outras presenças vegetais, que não eram exatamente árvores, formações de madeira e raiz e folha, que em suas linhas gerais evocavam figuras humanas, não de maneira grosseira nem óbvia, não como uma escultura feita de propósito, mas daquela maneira sutil e perturbadora em que a natureza às vezes reproduz acidentalmente o que a mão humana tenta criar deliberadamente. Contive a respiração. O que são? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse que não queria a resposta. A mulher de cabelos prateados parou ao meu lado. A memória do jardim, disse simplesmente. Aqueles que esqueceram quem eram. Aqueles que deixaram que algo mais escuro tomasse o lugar do que os trouxe aqui. Foram pessoas, foram visitantes como você, como eu fui um dia. Olhei-a. Ela assentiu com serenidade. Cheguei a 200 anos por outro caminho. Vim de Creta. Era tecelã. Minhas telas tinham algo que as distinguia das demais, embora eu nunca soubesse exatamente o que. Os guardiões me encontraram e me trouxeram aqui. E fiquei. Uma pausa. Nem todos o fazem. Nem todos podem. Ia perguntar o que significava isso quando ouvi meu nome. Meu nome dito em uma voz que reconheci de imediato, embora não devesse ter, lá reconhecido naquele contexto, naquele lugar que não deveria existir, naquela cidade que nenhum mapa do mundo registrava. Virei-me devagar. Daphne Marcaris estava em pé na entrada do jardim circular em frente à árvore grande. Usava uma túnica semelhante à da mulher mais velha, de um branco suave com o cabelo solto, sem o tablet, sem as roupas de campo de pesquisadora, sem a expressão profissional e cuidadosa com que se apresentara no barco. Era a mesma pessoa e também era completamente distinta. Seus olhos cor de mar tormenta me olhavam com algo que não era exatamente arrependimento, mas tampouco era tranquilidade. Era o olhar de alguém que esperou um momento difícil e o está atravessando com a determinação de quem sabe que não há outra maneira de chegar ao outro lado. Houve um silêncio entre os dois que pesava mais que a água que acabavam de cruzar. Se esta história está pesando em você tanto quanto pesou em mim naquele momento, fique, dê um like e continuemos juntos. Nikos disse, Daphne, minha voz soou mais monótona do que eu pretendia. Ou devo chamá-la de outra forma.
Algo cruzou sua expressão. Aqui me chamam Taleia. Taleia. Provei o nome. A guardiã do jardim. Sim. Caminhei em direção a ela devagar, com a mesma calma que usava debaixo d'água quando encontrava algo inesperado. Primeiro observar, depois entender. Nunca reagir antes de ter informações suficientes. Há quanto tempo você está aqui? Uma pequena pausa. Muito. Seja mais específica. Cheguei no que seria o ano de 1893. Eu era estudante de filologia clássica em Alexandria. Encontrei referências a Calístia em um manuscrito que ninguém mais havia lido porque ninguém mais sabia ler aquele dialeto particular. Segui as referências, segui o caminho e cheguei. Fiz o cálculo. Você está aqui há mais de 130 anos. O tempo não funciona igual. Sim, me explicaram. Eu a olhei fixamente. Mas ainda assim você está aqui há 130 anos e parece ter 30 e poucos anos. E você me procurou ativamente. Você me contratou, me trouxe até aqui com uma história de pesquisa científica que era meio verdade e meio mentira. Thalia não desviou o olhar. Sim, por que eu? Ela caminhou até o banco de pedra mais próximo e se sentou com o cansaço tranquilo de quem esperou muito tempo para ter aquela conversa. Porque a última folha da árvore caiu há 3 meses. Olhei para a árvore grande no centro do jardim. Seus galhos estavam cheios de folhas verdes e prateadas, galhos longos e saudáveis. Essa árvore tem folhas, muitas. Agora sim, mas há ciclos. A cada 100 anos, a árvore perde todas as suas folhas em um período de lua nova. Quando a última folha cai, o guardião deve sair para o mundo e encontrar o próximo. A lira não pode ficar sem quem a toque. Se o guardião não voltar com alguém digno, antes que a árvore complete outro ciclo completo, a música para. E quando a música para, o que acontece? Taleia demorou um momento. O mundo humano não notaria imediatamente. Não haveria um evento, não haveria uma catástrofe visível, mas ao longo de décadas algo iria se apagar. As pessoas continuariam criando, mas de forma mais vazia. Continuariam amando, mas com menos convicção. Continuariam sonhando, mas os sonhos seriam menores. É difícil de explicar. É como perguntar: o que aconteceria se o Sol perdesse apenas 1 grau de temperatura? Você não se queimaria, não notaria imediatamente. Mas com o tempo, tudo o que depende desse calor começaria a esfriar lentamente. Fiquei olhando para a árvore em silêncio. E a lira? Taleia se levantou e caminhou em direção ao templo. Venha. O interior do templo era mais escuro que o exterior, com a escuridão boa dos lugares consagrados, aquela que não ameaça, mas protege. As colunas internas eram mais finas que as externas, e entre elas pendiam véus de um tecido tão fino que se transparentavam com a luz que entrava pelas aberturas laterais. No centro do templo, sobre uma base de pedra na altura da cintura, repousava a lira. Não era grande, era do tamanho que caberia no colo de um adulto sentado, construída de madeira escura e marfim, com cordas que na penumbra pareciam de prata. Não brilhava. Não tinha nenhum aspecto sobrenatural visível. Era um instrumento de cordas muito antigo, conservado com um cuidado extraordinário, em um estado de perfeição que não correspondia a nenhum número imaginável de anos. Aproximei-me, estendi a mão sem pensar. Espere, disse Taleia atrás de mim. Parei a mão a poucos centímetros da madeira. O que acontece se eu tocar? Nada. Se você não for o escolhido, se for, a música que produzir será sua. E uma vez que a lira reconhece sua voz, a relação é permanente. Retirei a mão lentamente. Virei-me para olhá-la. Por que eu, Taleia? Eu sou um mergulhador de cavernas. Não sou músico. Não sou artista. Não sou poeta nem filósofo. Sou um homem que entra em buracos escuros debaixo d'água e tira fotos de pedras. Ela me olhou com aquela paciência que me desconcertava porque não era a paciência da superioridade, era a paciência do reconhecimento. Por que você entra em buracos escuros debaixo d'água, Nikos? A pergunta me pegou de surpresa, embora fosse simples. Porque eu busco a resposta honesta em vez da resposta confortável. Porque lá embaixo há coisas que ninguém viu, e se eu não as vir, talvez ninguém as veja. Talvez desapareçam sem que nenhum olho humano as tenha conhecido, e isso me parece uma perda que não posso me permitir ignorar. Taleia assentiu suavemente. É exatamente isso que faz o guardião da lira. Fiquei em silêncio. Preservar o que de outra forma desapareceria continuou. Não para você, para o mundo que está lá fora. Para os artistas que nunca saberão de onde veio a inspiração que os despertou à meia-noite. Para os apaixonados que não entenderão por que aquela pessoa lhes parece bonita, de uma maneira que vai além do físico. Para as crianças que ainda veem magia nas coisas comuns e que, graças à música da lira,
continuarão vendo-a um pouco mais de tempo antes que o mundo tente convencê-las de que ela não existe mais. Senti algo que não esperava sentir em um lugar como aquele, em uma conversa como aquela. Reconhecimento, não da informação que ela me dava. Reconhecimento de algo dentro de mim que sempre esteve ali, sem nome, sem forma clara, esperando que alguém o descrevesse com as palavras certas. Meu pai, disse sem saber exatamente por que o dizia. Quando ele morreu, a coisa que mais me doeu não foi perdê-lo. Foi pensar que todas as coisas que ele sabia, todas as coisas que ele tinha visto no mar durante 40 anos de trabalho, todas aquelas histórias e imagens e momentos iriam desaparecer sem deixar rastro, como se nunca tivessem existido. Taleia me ouviu sem interromper. Comecei a documentar cavernas porque não suportava a ideia de que houvesse lugares bonitos no mundo que ninguém tivesse registrado. Fiz uma pausa. Nunca tinha dito em voz alta assim. Eu sei, disse ela. É por isso que você está aqui. Saímos do templo quando o sol dentro da caverna tinha mudado de ângulo, o que sugeria que várias horas haviam passado. O jardim exterior se estendia à nossa frente com aquela luz dourada da tarde que faz tudo parecer pintado em vez de real. Caminhamos em silêncio por um tempo. Havia algo confortável naquele silêncio, o que me pareceu estranho, dado tudo o que acabara de ouvir e tudo o que isso implicava. Como funciona? Perguntei finalmente. O guardiando. Quero entender os detalhes. Taleia assentiu como se apreciasse a pergunta prática. O guardião toca a lira uma vez a cada lua nova. Não é um ritual complicado. Não requer habilidade musical especial. A lira responde ao guardião, não o contrário. O que importa não é a técnica, mas a intenção. O desejo genuíno de que essa música chegue a quem precisa dela. E enquanto isso, o que faz o guardião? Vive em Calistea, cuida do jardim, aprende com quem está aqui há mais tempo. Quando chega o momento, 100 anos depois, sai para o mundo e encontra o próximo. 100 anos, sim, sem sair durante todo esse tempo, uma pausa. É possível sair por períodos breves para observar o mundo, para ver os efeitos da música, mas Calistea deve ter sempre alguém que a cuide. Não pode ficar vazia. Absorvi essa informação. Taleia, você quer ficar mais tempo? Ela me olhou de uma maneira que demorei um momento para interpretar. Não era tristeza, nem alívio. Era algo mais complexo. A expressão de alguém que teve muito tempo para fazer as pazes com uma decisão que não foi fácil. Há alguém, disse finalmente, lá fora no mundo, uma pessoa que conheci em minha última viagem de observação há 20 anos. Um homem que trabalha restaurando edifícios históricos em Tessalônica. Tem o mesmo tipo de obsessão que você, o mesmo tipo de amor por preservar o que o tempo tenta destruir. 20 anos. Ela fez uma pequena pausa. Ainda penso nele. Ele pode vir para cá. Não era o escolhido da lira, mas poderia vir como residente, como os outros. Taleia me olhou com surpresa, como se não tivesse considerado essa possibilidade, ou como se a tivesse surpreendido eu apontá-la. Sim, disse suavemente. Poderia. Chegamos à grande árvore do jardim central ao pôr do sol. A luz que caía pela fenda na montanha era longa e quente, tingindo as folhas daquela árvore enorme com uma cor entre dourado e cobre. Perto da base, entre as raízes que emergiam do solo como costelas de algum ser antigo, algumas das formas vegetais que eu tinha visto antes eram mais visíveis naquela luz. Agachei-me diante de uma delas. Uma forma que, em contraluz, tinha a silhueta inequívoca de uma figura humana inclinada para a frente com os braços estendidos em direção à terra, como se tivesse tentado se agarrar ao solo antes que algo a transformasse. Quem era este? Perguntei. Taleia parou ao meu lado. Um homem que chegou há 300 anos, vinha de Veneza. Era comerciante de arte. Trazia consigo um talento genuíno para reconhecer a beleza. Durante muitos anos viveu aqui em harmonia, mas com o tempo, começou a se comparar aos artistas que o cercavam. Começou a querer ser mais do que uma testemunha da beleza. Queria ser o criador de toda ela. A inveja o foi mudando tão lentamente que ele mesmo não percebeu. E então o jardim o viu. O jardim sempre vê o que os olhos humanos demoram a reconhecer. Havia algo inquietante e ao mesmo tempo profundamente justo nisso. Não violência, não punição arbitrária. Apenas uma consequência que emergia do que alguém havia permitido que crescesse dentro de si. Podem voltar a ser o que eram? Se alguém lembrar seu nome com amor genuíno e o disser em voz alta neste jardim, sim, a lembrança amorosa tem o poder de reverter o que o esquecimento de si mesmo construiu, e alguém o faz. Às vezes há quem permaneça aqui tempo suficiente para conhecer os nomes de todos e os diga.
Esta história está chegando à sua alma. Eu sei. Se você conhece alguém que precise ouvir algo assim hoje, compartilhe com essa pessoa. Que a história chegue onde tem que chegar. Naquela noite dormi em Calistéa. Foi-me designada uma pequena sala na ala leste do templo com uma janela que dava para o jardim e uma cama de madeira com lençóis de linho que tinham o cheiro das flores do exterior. Não houve insônia, embora eu esperasse que houvesse. Fechei os olhos com o som das fontes como fundo e dormi de uma maneira que não me lembrava de dormir desde criança. Sem guarda. Sem aquele monitoramento constante que os adultos desenvolvem quando o mundo lhes mostrou que pode surpreendê-los de maneira desagradável. Sonhei com meu pai. Não foi um sonho triste. Era meu pai jovem, antes de eu nascer, em pé na proa de um pequeno barco em alto mar. Olhava o horizonte com aquela concentração serena que tem os homens que conhecem bem o mar, sem falar, sem fazer nada dramático, apenas olhando o horizonte como se soubesse que do outro lado havia algo que valia a pena esperar. Quando acordei, o jardim do lado de fora da janela estava cheio de luz matinal e de pássaros que não identifiquei. Esta história está chegando à sua alma. Eu sei. Se você conhece alguém que precise ouvir algo assim hoje, compartilhe com essa pessoa. Que a história chegue onde tem que chegar. Nos dias seguintes, passei explorando Calistéa com a mesma meticulosidade que aplicava às cavernas submarinas. Conversei com residentes que levavam décadas, séculos em alguns casos, vivendo naquela cidade que o tempo não tocava da mesma maneira. Conversei com Erasmo, um pintor que chegara de Florença no ano de 1500 e pouco, e que ainda trabalhava num mural que, segundo ele, pintava desde que chegara, refinando cada figura, cada matiz de cor, cada relação entre a luz e a sombra, com a paciência de quem sabe que tem tempo suficiente para fazer-lo bem. Conversei com Yuki, uma poetisa japonesa que chegara no século XV, trazida por guardiões que a haviam encontrado escrevendo nas margens de livros que ninguém lia. Seu japonês arcaico conviviera com seu grego, aprendido ali até se fundir num idioma próprio que só existia nela. Conversei com Petros, um músico cretense do século passado, que fora encontrado tocando a lira cretense numa aldeia de montanha por um guardião que passara de visita e ouvira em sua música algo que o resto do mundo ainda não estava pronto para escutar. Todos eles tinham em comum aquela qualidade que Taleia tentara descrever. Não a beleza física, embora muitos fossem fisicamente belos, mas algo que emanava de dentro para fora. Uma coerência entre o que eram por dentro e o que mostravam por fora. Uma autenticidade que no mundo exterior é tão rara que quando a encontra, mesmo sem saber nomeá-la, a reconhece de imediato. Eram pessoas que não haviam deixado que o mundo as transformasse em algo distinto do que essencialmente eram. No quarto dia, Taleia me levou à biblioteca. A biblioteca de Calistéa era um edifício baixo e longo, perpendicular ao templo, com o interior dividido em salas comunicadas por arcos de pedra. Continha manuscritos, pergaminhos, livros encadernados, tabuinhas, papiros, documentos em dezenas de idiomas, alguns dos quais Taleia me confirmou que já não existiam fora daquelas paredes. Aqui guardamos tudo o que os residentes trouxeram consigo ou criaram aqui. Explicou a memória do que o mundo poderia ter esquecido. Caminhei entre as estantes com o mesmo cuidado com que caminhava entre formações de rocha subaquática. Sem tocar, apenas olhando. Numa sala interior, um jovem copiava à mão um texto de um pergaminho muito antigo para um livro de papel recente. Trabalhava com concentração total, com a escrita pequena e precisa de quem sabe que cada letra importa. O que copia? Perguntei a Taleia em voz baixa. Um tratado de música que existia numa única cópia numa biblioteca de Alexandria que ardeu. O autor sobreviveu e chegou aqui com o texto memorizado. Anos depois ele o escreveu. Esse é o único exemplar do mundo. Algo naquilo me atingiu de uma maneira que não esperava. A imagem do homem sobrevivendo não por si, mas pelo texto que carregava na memória, atravessando o que quer que tivesse que atravessar com aquele peso invisível, mas real. Quantos assim? Perguntei. Quantos o quê? Textos, obras, músicas, conhecimentos que só existem aqui. Taleia pensou por um momento. Muitos. No quinto dia, Taleia me levou para o outro lado do jardim central, a uma parte de Calistéa que eu não tinha visto. Uma zona mais calma, com jardins menores e casas mais isoladas. A área onde viviam os residentes que levavam mais tempo. Ali encontrei algo que mudou minha compreensão do lugar de uma maneira que nenhuma outra coisa havia conseguido. Havia uma árvore solitária num pequeno jardim cercado, separado do jardim central por um muro de pedra mais alto que os outros.
Uma árvore distinta da árvore central, mais fina, mais jovem na aparência, com folhas de um verde mais claro. Mas em suas raízes, enterrado até a metade na terra, havia algo que levei vários segundos para identificar. Um instrumento de corda antigo, deteriorado, com as cordas partidas e a madeira escurecida pelo tempo. "O que é isso?" perguntei. Thaleia ficou quieta ao meu lado por um momento antes de responder. "A primeira lira, a primeira que tocou o primeiro guardião." Quando chegou o momento de passá-la ao seguinte, a primeira lira fez uma pausa. "A lira não se transfere. Cada guardião tem a sua. A que está no templo é a que corresponde a quem quer que seja o guardião atual. Mas esta árvore, o primeiro guardião plantou aquela árvore quando chegou. Quando partiu, a árvore continuou crescendo, continuou ali, e a lira que ficou na terra voltou a pausar. Ninguém a moveu. Achamos que pertencia ali. Olhei para a árvore por um longo momento. Quando foi isso? Muito antes de haver calendários que eu possa citar com certeza. O sexto dia eu o passei sozinho. Não foi planejado. Simplesmente me levantei antes do amanhecer e caminhei pela cidade adormecida até o jardim central e me sentei sob a árvore grande com as costas apoiadas num dos seus flancos do tronco que não tinham raízes e olhando a fenda na montanha, enquanto o céu passava do negro ao azul escuro ao aquele azul claro particular do Mediterrâneo nas horas matutinas. Pensei em Stavros. Naquele momento, no mundo exterior, já teriam passado vários dias desde que eu entrara na água. Stavros estaria preocupado. Provavelmente teria chamado as autoridades de resgate de Chipre. Provavelmente teria mergulhado ele mesmo em busca da passagem e provavelmente não a teria encontrado porque Thaleia me explicara que a passagem só era visível para quem era chamado a atravessá-la. Pensei no apartamento de Monastiraque com seu colchão e sua cafeteira e seus mapas na parede. Pensei nas fotografias que eu tinha no disco rígido, cavernas e formações de rocha e criaturas marinhas, aquela qualidade particular da luz submarina que não existe em nenhum outro contexto humano. Pensei em meu pai olhando o horizonte da proa de seu barco e pensei pela primeira vez, de maneira honesta e direta, no que significava a escolha que eu tinha diante de mim. Não era uma escolha simples, não em nenhum dos seus lados. Ficar em Calistéia significava viver num lugar de uma beleza genuína e profunda, rodeado de pessoas que haviam dedicado suas vidas a criar e preservar, com tempo suficiente para fazer tudo o que sempre quisera fazer e muito mais. Significava tocar uma lira que enviava ao mundo algo invisível, mas real, algo que alimentava a capacidade humana de amar e criar. Significava um propósito que nenhum trabalho humano convencional poderia oferecer. Também significava deixar o mundo exterior para sempre, com exceção daquelas visitas breves a cada 100 anos. Significava que Stavros, que cuidara das minhas costas por mais de uma década debaixo d'água, nunca saberia o que me acontecera. Significava que as cavernas que ainda não haviam sido exploradas no Mediterrâneo, no Adriático, no Mar Egeu, ficariam sem o olho que eu lhes teria dado. Ir-me significava voltar à vida que eu conhecia. Uma vida honesta e cheia de propósito à sua própria escala, com trabalho concreto e amizade real, e a liberdade de me mover pelo mundo conforme me pedia o instinto. Também significava que a lira ficaria sem guardião e que a música que sustentava algo essencial no mundo humano pararia. Não era uma escolha entre o bem e o mal. Era uma escolha entre dois bens distintos com consequências que afetavam escalas distintas. Permaneci sob a árvore até o sol, preencher toda a caverna. Então me levantei e caminhei em direção ao templo. Thaleia estava no jardim circular quando passei podando alguns ramos baixos da árvore grande com uma tesoura de jardim de cabo de madeira escura. Ela me olhou, mas não disse nada. Havia algo em sua expressão que sugeria que sabia para onde eu estava indo. Entrei no templo sozinho. A lira estava onde sempre, sobre sua base de pedra, na penumbra dourada do interior. Aproximei-me devagar. Parei diante dela por um tempo que poderia ter sido 1 minuto ou 10, com as mãos ao lado do corpo. Então pensei em meu pai, não em sua morte, em sua vida, em todas as manhãs que ele saía para o mar antes que o sol nascesse. Não porque o trabalho o exigisse, mas porque amava aquele momento específico, o momento em que o horizonte muda de cor e a água recebe a primeira luz, como se estivesse esperando por ela. Em como ele olhava aquele horizonte com os olhos de quem sabe que há coisas ali fora que não se podem ver da costa e que por isso não deixam de existir. Pensei em Stavros, em sua risada do outro lado do cais, na voz pelo intercomunicador dizendo-me o tempo de oxigênio que me restava na maneira com que sabia, sem que eu lhe dissesse nunca,
quando eu precisava de silêncio e quando eu precisava que alguém me dissesse que tudo ia ficar bem. Pensei em todas as coisas que eu havia fotografado debaixo d'água, formações de rocha que existiam desde antes que os humanos andassem pela terra. Criaturas adaptadas à escuridão e à pressão de maneiras que nenhuma mente poderia ter concebido de propósito. Aquela caverna em Melisane com seu lago interior e sua luz que caía do teto como numa catedral natural. Estendi a mão, toquei a lira. A madeira estava quente, não ao toque físico, mas de uma maneira que não era exatamente temperatura. Algo mais parecido com reconhecimento, como quando apertas a mão de alguém com quem cresceste depois de muitos anos sem te veres. O contato é novo, o reconhecimento é antigo. Meus dedos encontraram as cordas. Não sei tocar lira. Nunca toquei um instrumento de corda na minha vida. Minhas mãos são mãos de mergulhador, fortes nos nós dos dedos, com cicatrizes de rocha afiada nos dedos, com a sensibilidade tátil calibrada para sentir diferenças de textura debaixo d'água, não para produzir música numa superfície seca. Mas as cordas responderam, não da maneira técnica com que as cordas respondem a quem sabe o que está a fazer, de outra maneira. As cordas responderam como responde o mar, quando o conheces o suficiente para saber como te mover nele com uma reciprocidade que não é obediência, mas diálogo. A música que saiu da lira não era nenhuma melodia que eu reconhecesse. Não tinha a estrutura de peça musical aprendida. Era algo mais próximo da maneira como a água se move dentro de uma caverna subaquática, seguindo sua própria lógica, encontrando seus próprios caminhos, sendo completamente imprevisível e completamente coerente ao mesmo tempo. Durou vários minutos. Quando terminei, o silêncio que encheu o templo tinha uma qualidade distinta do silêncio anterior. Era o silêncio de depois de algo, não de antes. O silêncio que deixa o eco quando já deixou de ser eco e ainda não é outra coisa. Ouvi um som lá fora. Saí do templo. No jardim circular, a árvore grande tremia levemente, embora não houvesse vento. E de seus ramos, de pontos onde até então só havia folhas e flores, começavam a brotar novos galhos. Não da maneira lenta com que as árvores crescem normalmente, de uma maneira acelerada e gentil ao mesmo tempo, como quando vês em câmera rápida o processo de crescimento de uma planta e a velocidade torna visível, algo que em tempo real ocorre tão devagar que não consegues ver. Novos galhos, folhas pequenas e brilhantes, e nos novos galhos, flores que se abriam em questão de segundos, uma após a outra, como se a árvore estivesse a recordar algo que soubera sempre, e que esperara pacientemente o momento de expressar. Taleia estava de pé a 1 metro de mim, olhando a árvore com uma expressão que era a primeira genuinamente emotiva que lhe via. Vários residentes de Calisteia tinham se aproximado do jardim. O pintor Erasmo, com as mãos ainda manchadas de pigmento, a poetisa Yuki segurando um caderno pequeno contra o peito, o músico Petros com a lira cretense pendurada no ombro, a tecelã cretense que me recebera na praia. Outros que eu não conhecia pelo nome, mas que reconhecia de os ter visto nos jardins e nas ruas durante os dias anteriores. Ninguém falava. Todos olhavam a árvore a despertar. Pegaste nela? Música? Perguntou Taleia finalmente em voz baixa. Sim, eu disse. Ela respirou de uma forma que não era exatamente um alívio, mas continha algo do peso que se solta quando uma responsabilidade que carregamos há muito tempo encontra finalmente onde repousar. Tens perguntas? Muitas. Fiz uma pausa. Mas podem esperar. Se esta história te está a dar algo que não sabias que precisavas, diz-mo com um número de 1 a 10 nos comentários. E se queres que continue a contar histórias como esta, o like e a subscrição são a tua maneira de me dizer que sim. Não foi imediato. As decisões reais não o são. Durante os dias seguintes, enquanto me estabelecia no ritmo de Calisteia, ainda houve momentos em que o peso do escolhido se sentiu concreto e pesado. Momentos em que pensava em Stavros e nos Tetis, à espera de um regresso que não viria. Momentos em que a imagem do Mediterrâneo vista da borda com o sol na água e o vento com cheiro a sal trazia algo ao peito que não era exatamente dor, mas que também não era outra coisa. Taleia ajudou-me com isso. Não com palavras fáceis de consolo, mas com algo mais honesto, com a sua própria experiência do mesmo processo. As noites que tinha passado nos primeiros anos depois da sua chegada a pensar em Alexandria, nos livros que tinha deixado inacabados, nas pessoas que a tinham conhecido e que tinham continuado a viver, sem saber que ela continuava a existir num lugar que eles não podiam imaginar. Como superaste isso? Perguntei-lhe numa tarde.
sentados no jardim debaixo da grande árvore, que continuava a florir com aquela generosidade nova que parecia ter recuperado desde o dia da lira. Não superei, disse ela. Aprendi a viver com isso, que não é a mesma coisa. Qual é a diferença? Superar implica que já não dói. Viver com isso implica que a dor encontrou o seu lugar, que já não ocupa todo o espaço, mas também não desaparece. E, eventualmente, deixei de querer que desaparecesse, porque essa dor era também uma forma de amor. Olhei para ela, e a restauradora de Tessalônica sorriu de uma maneira que era a primeira vez que eu a via sorrir sem qualquer nuance de reserva. Há guardiões que podem viajar, disse. Talvez mais cedo do que imaginas irei procurá-lo. Alguém que não foi chamado pela lira pode vir aqui. Se vier acompanhado por quem conhece o caminho. Sim. Bem. Por que bem? Porque mereces isso. Mereces isso e mais. Depois de 130 anos, disse eu. Ela não respondeu. Mas algo na sua expressão assentou de uma maneira que fazia pensar em terra firme depois de uma longa travessia marítima. Os meses seguintes foram um processo de aprendizagem que nenhuma escola, nenhum curso, nenhuma experiência anterior poderia ter preparado. Aprendi com a árvore central, a sua história, os seus ciclos, os nomes de quem estava transformado no seu jardim. Aprendi com os residentes que estavam em Calistéia há séculos, com Erasmo sobre cor e proporção, com Yuki sobre a condensação de emoção na menor quantidade possível de palavras, com Petros sobre o ritmo que sustenta a melodia por baixo, como o chão sustenta um edifício. Aprendi a tocar a lira de uma maneira que era progressiva e orgânica, como aprender a nadar num lago muito calmo, sem instrução formal, mas seguindo o que o corpo já sabe, e acrescentando o que o instrumento ensina ao corpo que ainda não sabe. E a cada lua nova, sentava-me no templo com a lira no colo e tocava. Não ouvia os efeitos. Ninguém em Calistéia ouvia os efeitos de forma direta. Mas Taleia, que nas suas visitas de observação ao mundo exterior prestava atenção específica a como o mundo recebia a música invisível, descrevia-me o que encontrava. Um compositor em Viena que, no meio de um bloqueio criativo que durava há 2 anos, deixou de dormir numa noite de lua nova e levantou-se às 3 da manhã para escrever o primeiro movimento de uma sinfonia que acabaria por ser considerada uma das mais importantes da sua geração. Uma pintora na cidade do México que encontrou, de uma forma que ela mesma não sabia explicar, a paleta de cores que procurava há anos para um mural sobre o amor, o tempo e a perda. Um poeta em Lagos que escreveu, numa noite inteira sem parar, 20 páginas de versos sobre a beleza que habita nas coisas comuns e que, ao terminar, chorou sem saber exatamente por quê, apenas sabendo que algo tinha saído que precisava de sair. Nem todos eram artistas no sentido convencional. Um pai em Seul que se deu conta, enquanto olhava para sua filha recém-nascida a dormir, que a amava de uma maneira que ia além de qualquer coisa que tivesse amado antes e que essa compreensão mudou a sua maneira de se relacionar com todos os outros. Uma professora em Nairobi que encontrou as palavras para explicar a uma criança que tinha dificuldades em aprender que a inteligência não tem uma única forma e que a sua forma era válida e necessária. Eles não sabiam. Nenhum deles sabia de onde tinha vindo aquele momento de clareza, ou de abertura, ou de amor intensificado. E isso estava bem. O propósito da música não era ser conhecida, era ser sentida. No primeiro aniversário da minha chegada a Calistéia, a grande árvore do jardim central deu frutos. Nessa noite, toquei a lira com uma clareza que nunca tinha sentido antes, como se a música soubesse exatamente para onde tinha de ir, embora eu não pudesse ver o caminho. O jardim de Afrodite continua lá. Calistéia continua lá. A grande árvore continua a florir e a dar frutos e a guardar nas suas raízes a memória de tudo o que o tempo tenta levar. E eu continuo a tocar, lua nova após lua nova, com as mesmas mãos, que outrora seguraram uma lanterna submarina na escuridão de uma caverna que ninguém tinha explorado. Agora seguro um instrumento que também ninguém pode ver de fora, que também ilumina algo que de outro modo permaneceria na escuridão. O meu pai tinha razão. O mar nunca mente. A passagem submarina continua lá, sob essas águas mediterrâneas que não aparecem em nenhum mapa. Estreita e escura e longa, pedindo que a atravesse sem saber o que há do outro lado. Mas do outro lado há uma praia de areia branca, e para além da praia, uma cidade que o tempo não corrói. E no centro da cidade, um templo. E no templo, uma lira que espera ser tocada. É isso que encontrei na cidade proibida de Afrodite. Não uma resposta, uma responsabilidade. E se algum dia, em algum lugar do mundo,
Sentires que algo em ti se abre de uma maneira que não consegues explicar. Que uma música te chega a um lugar que não sabias que tinhas. Não tens de saber de onde vem. Apenas deixa entrar. É tudo o que a lira pede. É tudo o que Calisthea guarda para o mundo. A possibilidade de que a beleza em todas as suas formas continue a ser possível. Obrigado por ficares até ao fim desta viagem. Isso diz muito de ti. Vemo-nos na próxima história.